E está embaixo do coração, essa partezinha, essa regiãozinha preta, seria o tecido cardíaco que foi lesionado devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Tá vendo? Então, quando o SAMU, por exemplo, vai atender um caso de infarto agudo do miocárdio ou uma suspeita de IAM, né, uma dor torácica irradiando, paciente pálido, paciente nauseado, quando o SAMU vai atender, muitas vezes as pessoas não entendem, né, que o médico prescreve medicações anticoagulantes para esse paciente. Eu já atendi, eu já trabalhei no SAMU e eu já fui atender o paciente e o povo disse, oxe, o homem está aí infartando, você vai dar comprimido para ele tomar? Sim, a gente precisa dar anticoagulantes. Então, existe um protocolo internacional pela Organização de Cardiologia Mundial que fala que os anticoagulantes eles são importantes na hora do infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente ele está com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ele deve tomar anticoagulantes como profilaxia a esse infarto agudo do miocárdio, né? O paciente ele pode estar ali com um coágulo de sangue que está obstruindo a passagem de sangue da artéria coronária, né? Então, ele tomando o anticoagulante, ele vai conseguir desfazer aquele coágulo. Então, é importante que o paciente tome esses anticoagulantes. Quando a gente atende um paciente que está com suspeita de infarto agudo do miocárdio, a gente dá uma sequência de AS, que é anticoagulante, clopidogrel, brilinta e demais outros anticoagulantes que vão aí ajudar como fonte de profilaxia, né? O anticoagulante, ele vulgarmente é conhecido como aquela medicação que afina o sangue, né? Então, vai desmanchar aí os coágulos de sangue. E se o caso desse infarto for devido a coágulo de sangue, vai ser resolvido antes mesmo do cateterismo cardíaco. Então, é importante que a gente compreenda e que a gente possa confiar na equipe que está aí atendendo o nosso familiar, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o infarto agudo do miocárdio? Ácido acetil salicílico, isso, o AS, como forma de prevenção. Todo paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, ele vai ficar tomando para o resto da vida anticoagulante. É bem provável, né? Na maioria dos casos. Fica tomando anticoagulante para o resto da vida. Como forma de profilaxia da criação de coágulos, né? Geralmente é relacionado ao anticoagulante e a simvastatina, né, que é a medicação para baixar o nível de colesterol, né? Então, é associado a essas duas medicações para que esse paciente venha a prevenir ter novamente ou ter um infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente que tem predisposição a ter infarto agudo do miocárdio ou que já teve algum histórico de infarto agudo do miocárdio ou alguém na família, ele sempre vai tomar a medicação anticoagulante e a medicação para o colesterol, né? O anticoagulante ele é tomado geralmente no meio-dia, após o almoço, o AS, né? O clopidogrel, e o para colesterol à noite, né? Então, esse paciente, ele, através dessas medicações, ele vai prevenindo e melhorando o fluxo sanguíneo do seu corpo, prevenindo aí o infarto agudo do miocárdio. Não quer dizer que se ele tomar, ele não vai ter, ele pode até ter, mas previne, é uma forma de profilaxia, tá certo? Nós ainda vamos ter oportunidade, vamos ter uma aula, vamos falar só sobre cateterismo cardíaco, só sobre eletrocardiograma, tá certo? Para vocês ficarem aí craque. E na nossa aula prática, nós vamos ver aferição de pressão arterial e eletrocardiograma, tá certo? Outra doença, outro distúrbio do nosso sistema cardiovascular é a ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né? O que seria a ICC? A ICC ela é uma doença crônica em que o coração não bombeia o sangue como deveria. A insuficiência cardíaca pode ocorrer quando o coração não consegue bombear o sangue e se encher-se de sangue novamente de forma adequada.
Os sintomas incluem falta de ar, fadiga, pernas inchadas e batimentos cardíacos acelerados. O tratamento pode incluir a ingestão limitada de sal e de líquidos, bem como o uso de medicamentos com prescrição. Em alguns casos, pode ser implantado um desfibrilador ou marca-passo. Então, o que seria a insuficiência cardíaca congestiva? A insuficiência cardíaca congestiva, ou ICC, é quando o meu coração ele não consegue funcionar de uma forma adequada, né? Nós sabemos que o nosso coração ele promove dois movimentos, que é a sístole e a diástole, né? O relaxamento e a contração do coração. É o que vai conseguir fazer com que esse coração bombeie sangue para todo o meu corpo, né? Mas eu posso adquirir uma insuficiência cardíaca congestiva ao decorrer do tempo, devido aos meus hábitos de vida. Ou eu posso ter nascido com essa insuficiência cardíaca congestiva, né? A gente tem casos de crianças que nascem com insuficiência cardíaca, né? Ou seja, o coração ele não bate da forma correta, ou ele bate pela metade, né? Ou ele bate e cansa, né? Então a gente sabe que os batimentos cardíacos eles são realizados de forma involuntária, a gente não consegue controlar. Eu não consigo dizer, bata agora, bata depois, né? A gente não consegue controlar os movimentos do nosso coração. Mas, se o meu coração ele tem uma insuficiência cardíaca, eu vou sofrer algumas consequências quanto a isso, né? A gente tem crianças que nascem e a gente tem pessoas que adquirem com o decorrer da vida. Existem, inclusive, até doenças que podem levar à insuficiência cardíaca congestiva. O paciente pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva após um infarto agudo do miocárdio, né? Após alguma doença que acometa o seu sistema cardiovascular, né? Então, essa insuficiência cardíaca ela vai provocar sintomas do meu paciente, como a fadiga, né? O cansaço, a dispneia, o edema. O que é edema? Inchaço, principalmente nos membros inferiores do paciente. Então, eu lembro que teve uma aula aí que eu acho que foi Juliana que perguntou. Paciente que tem problema no coração, ele tem as pernas inchadas. É realmente devido à circulação do sangue que não é de forma adequada. Então, o paciente o coração ele não consegue bombear sangue de forma adequada, né? O meu coração ele não vai chegar até meus pés de forma adequada. Então, vai provocar esse edema, esse inchaço, né, no meu corpo. Então, essa insuficiência cardíaca, além desses problemas, ela pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Por quê? Porque esse coração, ele funcionando de forma inadequada, ele de repente pode parar. Buf, parou, né? Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela deve ser identificada precocemente, né? Como é que a gente identifica essa insuficiência cardíaca? Através de exames de rotina, através de consultas médicas com o cardiologista, né? Que ele vai passar exames laboratoriais, vai passar exames de imagem, vai passar exames... Existem vários tipos de exames que podem identificar essa insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, o meu paciente ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, ele vai ele vai precisar tomar medicações para controlar e mudar os seus hábitos de vida. Gente, tudo é hábito de vida, né? Se eu sei que eu tenho um problema cardíaco, mas eu abuso do sal, mas eu abuso do consumo de bebida alcoólica, mas eu abuso do consumo de cigarro, né? Eu vou só piorar o meu quadro. Se eu não pratico exercício físico, eu só vou piorar o meu quadro, né? Se eu mudo o meu modo de vida, se eu mudo a minha alimentação, se eu mudo o meu estilo de vida, se eu pratico exercício físico, eu vou conseguir prolongar a minha vida, né? Prolongar métodos para que eu não venha ter complicações das minhas comorbidades, né? Eu tenho insuficiência cardíaca congestiva, eu tenho que não abusar no sal, eu tenho que ter uma alimentação balanceada. As mesmas recomendações da hipertensão arterial, tá certo?
Então, para eu prolongar a minha qualidade de vida, eu preciso tomar essas atitudes, mesmo que eu não esteja dentro do meu padrão, né? Eu mesmo não pratico nenhum tipo de exercício físico, né? Eu não pratico nenhum tipo de exercício físico. Eu deveria praticar, mas infelizmente não pratico. Só um minutinho. Eu acho que tem um celular aqui que tá... Pronto. Então, toda a minha... Só um minutinho. Isso. Melhorou, Nayara. Acho que era o teu celular. Tava dando uma interferência no meu áudio aqui. Obrigado. Então, quando eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva, eu vou precisar do diagnóstico através da consulta médica, né? Dos exames complementares, né? Eu vou ter alguns sintomas aí que eu vou apresentar, né? Como a fadiga, como inchaço nos pés, os edemas, né? Como problemas relacionados a doenças respiratórias, falta de ar, dor de cabeça, náusea, tudo isso eu vou sentir com essa insuficiência cardíaca congestiva e eu vou precisar diagnosticar essa doença para poder tratar através de medicações e melhorar a minha qualidade de vida, né? Para que esse meu coração ele não pare de vez. Ele está trabalhando de uma forma inadequada e eu preciso fazer com que esse coração volte a trabalhar normalmente, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a insuficiência cardíaca congestiva? Consegue melhorar, mas geralmente precisa de medicação, viu? Para reverter. Então, nós vamos ver também o que seria a angina, né? Angina, o que é angina? Angina é um nome bonito, podia ser até o nome de uma filha, né? Angina. Então, o que é a angina? Muitas pessoas não sabem, mas especialistas não consideram a angina como uma doença, mas sim como um dos sinais de que algo não vai bem com o coração. Chamada de angina pectoris, trata-se de uma dor forte ou desconforto localizado bem no centro do peito. Normalmente surge junto com outros sintomas, como sensação de pressão, aperto ou queimação acima do tórax. Em casos mais graves, a dor pode também se espalhar para os braços, costas, pescoço ou mandíbulas. É causada pela interrupção parcial da passagem de sangue para o coração, impedindo que ele receba oxigênio e nutrientes suficientes para continuar funcionando normalmente. Então, o que seria a angina? Nós vimos que os sintomas da angina ela é basicamente os mesmos do sintoma do infarto agudo do miocárdio, né? Aquela questão de dor torácica, dor no peito, irradiando para um membro, ou irradiando para a mandíbula, ou irradiando para a nuca, né? Então, o que seria essa angina? Se o infarto agudo do miocárdio é a obstrução total de uma artéria, a angina ela é a obstrução parcial. Então, é como se a angina ela fosse uma coisa que antecede o infarto agudo do miocárdio. Eu tenho uma obstrução parcial da minha artéria coronária, eu vou sentir sintomas de angina. Ou seja, eu vou sentir aquela dor no peito, aquela queimação. Pode falar, Nayara. Isso mesmo, a angina é um sinal que o infarto vem aí. A angina ela se torna-se um sinal. Por quê? Porque nós temos uma obstrução parcial ali na minha artéria. E essa obstrução parcial, ela faz com que a minha artéria não receba um sangue de forma adequada. Eu estou acostumado a receber tanto volume de sangue, mas está acontecendo ali uma obstrução na minha artéria coronária. Não consigo receber a quantidade de sangue necessária, né? Então eu vou apresentar aí sintomas, como dor no peito, como queimação, uma dor no peito irradiando, um desconforto torácico, né? E isso a gente vai chamar de angina. Ao procurar um médico cardiologista, você vai aí precisar, ele vai identificar que você está com angina
né? E ele vai mudar os seus hábitos de vida e introduzir uma medicação. Aí você diz, mas eu não posso fazer um cateterismo já para colocar um stent? Não, não é tão simples assim. Porque, assim, para você fazer um cateterismo, primeiro que não é nem tão fácil da gente ter um local que faça cateterismo, né? Então, o sistema de saúde ele ainda é um pouco falho em relação à cardiologia para o SUS, né? Uma unidade particular, não. Você chegar no hospital particular, você tem convênio, plano de saúde, você está com angina, você vai logo para o cateterismo, né? Porque se tiver obstrução, ele desobstrui. Se não tiver, ele fica como um exame explorativo, né? Mas no SUS ele não é tão comum. A gente não tem tantas vagas para se fazer um cateterismo cardíaco, né? Então, o que geralmente os médicos fazem no atendimento do SUS, no âmbito do SUS? O paciente ele vai para o cateterismo cardíaco, o paciente ele vai para a consulta com o cardiologista, relata sentir angina, dor no peito, a queimação, faz o eletrocardiograma, não dá nada no eletrocardiograma, faz as enzimas cardíacas, também não dá nada, mas ele continua com aquela dor no peito. O médico diagnosticou com angina, então o paciente ele vai começar a tomar medicações para diminuir aquele desconforto. Ele vai tomar anticoagulantes para prevenir o paciente a ter a obstrução total da artéria. Vai tomar medicações para controle de colesterol e triglicerídeos. E, mais uma vez, vai ter que mudar os seus hábitos de vida para não chegar a vir a ter um infarto agudo do miocárdio. Então, a angina ela é uma coisa que antecede o infarto agudo do miocárdio. Por isso que também ela deve ser tratada e deve ser vista como uma coisa importante, né? Porque se não tratar a angina, o paciente pode chegar a ter um infarto agudo do miocárdio, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a angina? Não? Então, eu acho que não vai dar tempo da gente... Pode falar. Alguém ia falar, desistiu? Então vamos lá. Não vai dar tempo da gente ver o slide todo, a gente vai ver agora a arritmia e vai parar, tá certo? Porque a aula vai até 8h30, mas a gente continua na próxima aula, tá certo? Vamos lá. Arritmia. O que seria essa arritmia? Todo mundo fala e já ouviu falar em alguém que tem arritmia, né? Eu tenho arritmia, né? A arritmia, ela pode ser definida como um distúrbio no batimento ou ritmo cardíaco, né? Então, ritmia vem de ritmo e a vem de negação. Então, arritmia, ela é um distúrbio no ritmo cardíaco, né? O ritmo cardíaco ele não está sendo normal, ele está sendo diferente, né? Tendo como um sintoma o batimento muito rápido ou batimento muito lento. Então, a gente tende a ver a arritmia apenas como batimento muito rápido, né? Você tem a arritmia, você tem uma frequência muito alterada, muito alta. Mas a gente também chama de arritmia a bradicardia, né? Que é o batimento lento do coração. É a arritmia. A arritmia é o nome generalista, tá certo? Para isso. Ou mesmo um batimento irregular. Geralmente é causado por problemas no sistema elétrico de condução do coração, podendo ser motivados por ataque cardíaco, cardiomiopatia, artérias bloqueadas, hipertensão, diabetes, hipertireoidismo, fumo, alcoolismo, consumo exagerado de cafeína, uso de drogas em geral e estresse. Então, a arritmia, ela ela pode ser definida como uma alteração no ritmo cardíaco, seja para mais ou seja para menos. E essa alteração ela pode estar relacionada a diversos fatores, né? A hipertensão arterial, à sua qualidade de vida, ao consumo de álcool, ao consumo de drogas e diferentes outros fatores podem aí levar o paciente a ter a arritmia, né? A arritmia ela pode ser identificada como um batimento muito acelerado,
o batimento muito lento ou o batimento irregular. A gente sabe que a gente tem um batimento padrão de coração, né? Aquele pum, 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 pum. Então, se existe uma diferença, uma irregularidade nessa frequência, nesse batimento, é o que a gente chama de arritmia. Pode ser identificado através da palpação do pulso ou do exame eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma ele vai identificar essa arritmia, né? Esse distúrbio no ritmo do coração, né? E o paciente ele vai sentir alguns sintomas, né? Quando o paciente ele tem o ritmo muito acelerado, né? O que a gente chama de taquicardia por arritmia, né? O ritmo ele está muito acelerado, o paciente ele vai sentir aquela sensação de aceleramento, de palpitação no coração, né? Aquele mal-estar, por o coração estar trabalhando muito rápido. E isso pode ser através de doenças que esse paciente venha a ter, né, uma arritmia crônica, né, o paciente já tem arritmia crônica, já tem essa frequência mais acelerada e toma medicação para regular essa frequência. Se ela não tomou essa medicação hoje, essa frequência subiu, ela teve uma crise de arritmia, né, vamos dizer assim, uma crise, né, ou o paciente pode ter consumido drogas, por exemplo. Algumas drogas elas causam essa arritmia, né? O paciente consumiu droga. O paciente exagerou no consumo de cafeína. A cafeína ela faz arritmia cardíaca, né? Ela faz com que o coração bata mais rápido, ela acelera o coração, né? Então, o paciente ele vai desenvolver arritmia a diversos fatores. E o tratamento ele é medicamentoso. Né? O tratamento da arritmia ele é através de medicação. Você toma medicação para arritmia para poder controlar o coração, né? Fazer com que esse coração, se ele estiver batendo pouco, ele bata mais um pouquinho. Se ele estiver batendo muito, ele diminua a velocidade, né? E assim esse paciente ele vai ter aí uma melhora do seu quadro, né? O paciente que tem arritmia cardíaca por natureza, ele vai tomar a medicação de forma contínua. A gente tem vários tipos de medicações para arritmia. Tem o propanolol, tem o atenolol, tem o metoprolol, né? Algumas medicações que terminam em lol, elas são usadas para arritmia, tá certo? Para que o paciente consiga manter a frequência cardíaca normal. Para a bradicardia, quando a frequência cardíaca está muito baixa, a gente tem outras medicações também. Medicações intra-hospitalares, como a atropina, a adrenalina, eles vão aumentar um pouquinho mais a frequência cardíaca desse paciente, né? Então, não pode ser nem 8 nem 80. A frequência cardíaca ela deve ser em quantidade normal e em um ritmo regular, né? A gente viu na última disciplina que o valor normal da frequência cardíaca é quanto? De 60 a 100 batimentos por minuto, né? Então, para eu ter uma frequência cardíaca normal, eu preciso ter de 60 a 100 batimentos por minuto, né? Se eu tenho mais, normalmente, todos os dias, eu vou ter uma arritmia. A minha frequência cardíaca ela está mais acelerada. Se eu tenho menos, eu vou ter uma bradicardia, que também se configura como uma arritmia. É um distúrbio na frequência cardíaca. Então, eu não posso ter nem mais nem menos. Eu tenho que ter a minha frequência cardíaca controlada. Então, para prevenir de ter arritmias, eu também devo evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o consumo de cigarro, de fumo, evitar o consumo de drogas, que são um grande causador de arritmias, né? E evitar também o excesso de cafeína, né? A cafeína ela também aumenta aí a sua frequência cardíaca, tá certo? Então, para diagnosticar a arritmia é através de exames complementares, né? E para tratar através de medicações também. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esses distúrbios que a gente viu até agora? Não? Então, para a nossa próxima aula vai ficar endocardite, miocardite, aneurisma e TVP, trombose venosa profunda. Então, esses temas a gente vai abordar na próxima aula, tá certo? Na próxima aula, ou até lá,
eu vou enviar um trabalho para vocês fazerem para a nota, tá certo? Eu vou enviar um artigo, vocês vão ler esse artigo e vão enviar um trabalho para mim desse artigo, um resumo desse artigo, tá certo? Aí vai ser um complemento da nossa nota, tá bom? Todo mundo concorda? Escutou? Ouviu direitinho? Pronto. Vou enviar um artigo para o grupo, vocês vão ler esse artigo e vocês vão fazer um resumo desse artigo. Para que vocês possam, até mesmo para induzir vocês a fazerem mais leituras e entrar um pouquinho mais no conteúdo, tá certo? Já são 8h34, nós iniciamos de 7 horas, 1h30 de aula, foi muito bom, muito proveitoso, tá certo? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e a gente se comunica pelo grupo, tá certo? Forte abraço para vocês. Nada, tchau, tchau. Oi, Jana. Oi.